Olá, começa agora o ES em Debate. Hoje nós vamos falar sobre um grave problema que atinge todo o país e, em especial, o Espírito Santo, a violência contra a mulher. De acordo com o Mapa da Violência, um estudo anual divulgado pelo Instituto Sangari, considerado um dos principais índices da criminalidade brasileira, o Espírito Santo é o estado onde mais se matam mulheres no país. Os dados mostram que apenas no ano de 2010 foram registradas no Espírito Santo 9,4 ocorrências a cada grupo de 100 mil habitantes. Mulheres de 15 a 29 anos são as maiores vítimas. O estudo também revela que a Serra foi o local de maior incidência desses crimes, com 19,7 mortes por 100 mil habitantes, mais que o dobro do índice do estado. E para debater o tema da violência contra a mulher, nós estamos recebendo aqui no programa o doutor Adroaldo Lopes, que é o delegado titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher, e a Nazaré Pimentel, que além de assistente social, ocupa também o cargo de secretária da Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher da Serra, não é isso, secretária? Isso. É uma secretaria municipal, não é? Isso, uma secretaria municipal. Eu começo a entrevista de hoje, o programa, perguntando ao doutor Adroaldo se o senhor tem como dizer para a gente, doutor Adroaldo, o motivo, por que o Espírito Santo ocupa essa posição no ranking, no topo do ranking, né, dos estados onde são registrados mais homicídios contra a mulher. Há uma explicação para isso até agora? Veja bem, tão logo foi detectado que o estado do Espírito Santo era um dos pioneiros aí em mortes de mulher, foi criada uma delegacia específica para apurar esses crimes, isso em setembro de 2010, justamente com esse intuito de juntar dados, colher dados, para que posteriormente possa se fazer um estudo e vislumbrar o porquê de tanta morte de mulher no nosso estado. Então, a delegacia ela foi instituída, foi criada recentemente, então esse estudo ainda vai acontecer. E na verdade, um dos propósitos, logicamente, é combater esse crime tão violento e que deixa a sociedade tão perplexa e também reunir dados para que no futuro possa se fazer um estudo, talvez de vitimologia, para dizer por que tantas vítimas mulheres morrem no nosso estado. Agora, os motivos que levam a estes crimes, o senhor já deve ter uma noção pelo fato de lidar diretamente com este problema, né? Nesses quase 2 anos já de delegacia, o que nós já detectamos é que a maioria dos homicídios, cerca de 60,4% deles, estão ligados ao tráfico de entorpecentes, seja direta ou indiretamente. Por que direta ou indiretamente? Porque às vezes a mulher se envolve no tráfico propriamente dito, né, fazendo o tráfico de entorpecentes, e às vezes ela é vítima por ser usuária, ou seja, ela deixa às vezes de pagar uma droga que ela pegou e aí ela paga com a vítima. Igualzinho acontece com o homem. Aí não é especificamente um crime contra a mulher, aí ela sofre as consequências de que qualquer pessoa poderia sofrer quando se envolve com droga. Sim, é um crime contra a pessoa, que no caso essa pessoa é uma mulher. E então, e os crimes passionais? Os crimes passionais hoje eles estão respondendo por cerca de 18% do nosso total. É um índice pequeno se comparado com a droga. Com a droga, E o restante fica por conta de outros crimes, discussão do bar, uma desavença, um crime ocasional. Secretária, e agora perguntando para a senhora sobre a questão da Serra, está ocupando aí a 6ª posição entre os municípios do Brasil, né, com relação aos crimes contra a mulher, né? Esse foi um dos motivos para a criação dessa secretaria, para um investimento maior do poder público nesse segmento? Olha só, na Serra a gente já tinha antes, né, todo um processo que antes ele era um departamento de violência contra a mulher, né? De trabalho com a mulher. Hoje não. Hoje a gente, depois disso, nós tivemos uma secretaria extraordinária e nessa administração ainda, depois de secretaria extraordinária, que foi criado também nessa administração, nós já somos uma secretaria, né, municipal de atendimento à mulher. O nosso objetivo é trabalhar a mulher em todas as suas dimensões, né? Não só com a questão das mulheres vítimas de violência doméstica, mas a mulher no seu contexto, né? A mulher que precisa ir mais para a escola, né? Na questão aí do nível de escolaridade, no nível de emprego, de capacitação. Então a gente trabalha com todo um leque, porque o grande objetivo da secretaria é trabalhar a articulação
com as outras secretarias, com os outros órgãos, né? Para que a gente realmente faça com que essa mulher tenha uma vida mais digna. Então, né? há uma preocupação com a prevenção Exatamente. deste problema. É uma prevenção. A Secretaria trabalha muito com a prevenção. Tem programas voltados para a mulher? Como é que Temos. funciona na prática? Na realidade, para a gente falar um pouquinho da violência doméstica, a gente pode falar também da questão de um programa que a gente chama lá na Secretaria de Provida, né? Esse programa atende a mulheres vítimas de violência doméstica, onde no primeiro atendimento elas vêm e são atendidas, né? A gente fala que o primeiro atendimento ele é psicossocial. O atendimento é feito por um assistente social e um psicólogo. Até porque a gente sabe que a violência doméstica, né? Nós temos aí vários tipos de violência, que não é só a violência física. Né? A gente tem a violência psicológica, a violência moral, a patrimonial, né? Então a gente tem toda essa preocupação para que realmente a mulher seja atendida e seja encaminhada de acordo com sua situação. Em alguns casos, na questão da violência doméstica, como a gente fala que a gente tem uma rede de atenção à mulher no município, e existe uma preocupação muito grande hoje, né, do poder público, do prefeito, né, que a gente realmente faça um atendimento a essas mulheres, um atendimento com dignidade e que elas realmente saiam dali e tenham uma vida melhor. Então, o que a gente pega? A gente procura todo um trabalho. Então, a Serra é a única secretaria, né, de política para as mulheres no estado do Espírito Santo. A gente, claro que a gente quer que outros municípios também tenham, né, e o estado aí também cria a sua secretaria, mas que a gente acha que não dá para parar. Né? Nosso objetivo é fazer isso o tempo inteiro. E em alguns casos, dependendo da situação, quando as mulheres chegam na DEAN, né, na Delegacia Especializada de Proteção à Mulher, que a gente chama assim, né? E aí a delegada hoje encaminha para a gente dizendo que ela precisa de um abrigamento nos casos de ameaça de morte. E aí né? existe um abrigo. Aí a gente tem um abrigamento para essas pessoas. Que o abrigamento ele é sigiloso, né? Elas podem levar os filhos? As mulheres com seus filhos. E isso quem encaminha para vocês não é a Delegacia de Homicídios, porque o senhor, doutor Adroaldo, trata do crime. Né? A prevenção começa com a secretaria, são áreas de atuação diferentes, não é isso? Na verdade, quando, vamos dizer assim, entre aspas, né? Quando esse tratamento lá falha, né? E acontece o crime, a falha aí não entra como crítica, né? Entra como um sistema. Então, quando falha lá esse tratamento, que é muito bonito, muito bem feito na Serra, muito bem elaborado, quando ele falha e acontece o crime, e aí entra a minha delegacia, infelizmente, né, para apurar e tentar, se possível, pôr essa pessoa que cometeu esse crime na cadeia e que ela responda pelo seu crime e eventualmente seja condenada. E quando acontece o crime e esse crime é registrado na sua delegacia, o processo de investigação é todo como um crime normal. Na verdade... É o Código Penal colocado em prática ali. Na verdade, trata-se de crime contra a pessoa. E no caso específico, por ser uma delegacia agora especializada, temos como vítima a mulher. Né? Mas o ritual é como se fosse o mesmo para o homem. Né? Até porque não há... A diferenciação, ela está, como a gente disse agora, antes, no tratamento anterior, que é feito, por exemplo, na Serra. Muito bem feito, por sinal. E os outros municípios precisam fazer o mesmo tratamento, dar o mesmo tratamento o que a Serra vem dando. Né? E eles estão se aprimorando para dar esse tratamento. Né? Eu espero que num futuro bem próximo, todo o Espírito Santo consiga dar esse tratamento à mulher para que esses crimes venham a diminuir e também não venham a chegar na minha delegacia. Né? Se for eficaz, se tiver eficácia esse tratamento, com certeza não vai chegar a um homicídio. A finalidade da delegacia, então, é investigar esses crimes e combater a impunidade, né? Colocar os agressores, então, na prisão. Sim, isso a gente já vem fazendo com bastante esmero, porque desde 2010, quando a delegacia foi criada, nós estamos com uma resolução acima de 50%. Então, coisas que antigamente não aconteciam, pelo volume que o crime de homicídio da mulher estava inserido naquele contexto todo, que é o de homicídio do homem,
Então ele não tinha um tratamento diferenciado. Hoje, com esse tratamento diferenciado, a gente consegue solucionar mais rápido e mais casos durante um período mais curto. Era uma das perguntas que eu ia fazer para o senhor. Como é que está o índice aí de conclusão desses processos? Já chegamos a 70%, hoje nós estamos beirando aí na faixa de 52%, 53%. E os agressores, as penas para esses agressores? Prisões, o senhor considera penas brandas? O tempo que eles passam presos? Como é que funciona isso? Não, funciona da mesma maneira como é feito para o homem. É para homicídio a menor pena que nós temos é de 6 anos, né? Se for um crime com qualificadoras, a pena pode chegar a 30 anos, que é o máximo da pena que nós temos no Brasil, né? Secretária, e deve ser para vocês muito frustrante esse registro desses homicídios, né? Saberem que as mulheres talvez nem passaram pela secretaria ou passaram e acabaram como vítimas mesmo, né? A senhora tem esses números dessa relação? Se elas passaram pela secretaria, se houve o homicídio realmente ou não? Infelizmente, né, a gente pode dizer aí que, assim, em questão de homicídio, toda vez que a gente procura dentro dos nossos dados, se aquela pessoa já passou pela secretaria, a gente não tem dados dela. Então, isso é sinal de que ela não passou pela secretaria. Então, o grande desejo nosso no município é que estas mulheres realmente saibam aonde procurar para que a gente, né, não chegue a essa situação mais crítica. Ou seja, as mulheres que passam por todos esses programas da secretaria, por todo esse trabalho de prevenção, de conscientização delas, porque às vezes muitas nem têm a consciência de que são agredidas, né, de que são vítimas de algum tipo de agressão. Então, as que passam, elas não chegam nesse final. A gente quer acreditar que não, né? A gente não pode dizer... Ou é mais difícil chegar nesse final? É mais difícil chegar nesse final. Isso aí a gente pode dizer que, assim, como eu coloquei, as mulheres que sofreram homicídio não tiveram passagem pela secretaria. Né? Todos que a gente conseguiu detectar, porque como a gente fala, né, nós também estamos buscando fazer todo um levantamento para que a gente tenha dados para realmente falar com toda certeza que elas não passaram. E eu posso garantir, né, a partir do momento que a gente está dentro da secretaria, nós sabemos que, né, os homicídios que a gente tem buscado, nos informar, a gente não tem cadastro, registro nenhum de passagem dessas mulheres pela secretaria. Então, aí que a gente busca, né, e pede para que essas mulheres, realmente, antes que cheguem a uma situação dessa, que elas antes procurem, né, o trabalho, porque a gente busca também a questão da autoestima da mulher. Como você colocou, né, ela pode estar sofrendo uma agressão e não sabe que é a agressão. Não percebeu, porque a agressão psicológica ela é muito séria. E quando a gente fala de agressão psicológica, ela chega a um patamar depois muito pior. Ela começa com uma agressão verbal, né? E aí ela pode chegar a uma situação delicada, séria, né? Bem mais séria. Então, a gente busca todo esse trabalho para que isso não aconteça. Que a gente tenta buscar e trabalhar a autonomia e a autoestima das mulheres. Bom, a gente continua retomando este tema da violência contra a mulher daqui a pouquinho, depois do intervalo. Continue acompanhando a ES em Debate. De volta do intervalo com o ES em Debate. Hoje nós estamos falando sobre a violência contra a mulher. Estamos recebendo aqui no programa a secretária da Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher da Serra, Nazaré Pimentel, e o doutor Adroaldo Lopes, que é o delegado titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher. Secretária, falando um pouquinho de medidas protetivas, eu sei que vocês não aplicam, não é a secretaria que aplica essas medidas. Né? Tem todo um processo para acontecer isso, mas vocês trabalham ajudando nessa aplicação, né? Posso dizer isso? Pode. Quando a gente fala que a gente tem um abrigo de proteção à mulher, é uma medida de auxílio a essas medidas protetivas, né? É uma das medidas, né, que a gente pode chamar. Quando a mulher, como eu coloquei, vítima, né,
de ameaça, aí ela é conduzida, né, para o abrigamento, para que não chegue às vias de fato, né, na questão do homicídio. Nesse caso, quando a mulher precisa sair do lar. Isso. Porque muitas vezes também o próprio agressor, ele é obrigado a sair do lar, né? Algumas medidas protetivas tratam disso também, né? São várias, conforme a necessidade de cada caso, né? Mas para isso ainda ela tem que passar por todo um processo, né? Ela vai para a delegacia, da delegacia é encaminhado para o judiciário, e aí tem todo um outro processo para que chegue a essa via de fato. Isso não é uma coisa automática. Não é rápido não também. É rápido também. Quem dera que fosse, né? Acho que a gente ia melhorar muita coisa. É verdade. Como eu acabei de colocar, talvez a gente não chegaria à questão aí de alguns fatos que a gente não gostaria que acontecesse em lugar nenhum desse país, né? Nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo, a gente até chama, e principalmente no nosso estado, né? E no nosso município, que, né, como é colocado aí, mas a gente também tem uma outra situação. A gente tem falado muito que a gente tem buscado mostrar para as pessoas que elas têm hoje onde buscar. Né? Nem toda mulher, como eu já coloquei, né, ela quer ir para a delegacia, mas ela também pode buscar um outro trabalho dentro da própria secretaria, que a gente faz com ela. Ela pode vir para a secretaria antes de chegar na delegacia, porque a secretaria não trabalha só com a questão da violência. Né? A gente trabalha também, como eu coloquei, além da prevenção, a gente trabalha toda a questão da mulher com vários encaminhamentos. Eu só vou esclarecer que a delegacia que a gente está se referindo aqui não é a delegacia de homicídios e proteção à mulher, cujo doutor Adroaldo é o titular. É a delegacia de proteção especializada, não é a delegacia de homicídios. É a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, DEAN. Que é a DEAN. Né? É essa delegacia que vai... Lá é que a mulher vai... A partir daí é que saem as medidas protetivas. Lá é que a mulher vai procurar o primeiro auxílio, né? Vai fazer a comunicação do fato, onde vai haver o enquadramento por parte da autoridade policial. Lá vai acontecer a denúncia. Isso. Ela vai fazer a denúncia, né? E lá ela vai ser proposta a ela que ela tem direito a algumas medidas protetivas. Nesse caso, se ela aceitar essas medidas protetivas, ela vai representar para que a autoridade policial vá ao judiciário e peça a decretação dessas medidas para ela. Quando forem impostas essas medidas, uma delas, inclusive, ser encaminhada a esse abrigo. Aí entra a atuação da secretaria. Entra a atuação da secretaria. Então é importante esclarecer isso, né? São delegacias com atuações diferentes. O senhor já pega o crime. Sim. Que é todo esse trabalho da secretaria acontece para evitar de chegar nas mãos do senhor, né? Talvez se todas as mulheres tivessem consciência desses direitos que ela tem, dessas prerrogativas e dessas medidas protetivas que lhes são conferidas através da Lei Maria da Penha, talvez não se chegasse ao ápice desse desenrolo, vamos dizer assim, e acontecesse o homicídio. Porque a Lei Maria da Penha ela existe justamente para proteger a mulher. Sim. Para evitar esse contato do agressor com a mulher. Né? A gente costuma dizer que quando chega no crime de homicídio, é porque, e se a origem é do crime passional, é uma bola de neve. Inicia com uma agressão verbal, uma pequena discussão, depois um pequeno tapa, depois uma agressão mais violenta e aí culmina com o homicídio. Então é preciso que a mulher orientada procure a delegacia especial de atendimento à mulher e denuncie no primeiro momento em que ela, como a secretária falou, no primeiro momento em que ela for violentada, seja através de uma agressão física, seja através de uma agressão verbal, ou seja através até de uma agressão patrimonial, né? Então ela tem que procurar a delegacia para ter as medidas protetivas decretadas em função dela. Agora, existe, secretária, a resistência da mulher em procurar uma delegacia por talvez não se sentir à vontade ali na forma como ela vai ser atendida, talvez até por homens ali mesmo, porque ainda há um discurso machista forte, né, de que a mulher, quando ela é vítima de algum crime e ela vai procurar se defender, vai denunciar, ela ainda é vista como a culpada da história, né? Aí eu vou colocar novamente, né, a secretaria ela não trabalha só com a questão de mulheres vítimas de agressão, né, de violência doméstica que a gente chama. Ela pode ser atendida em todos os âmbitos.
Então, quando a gente fala da secretaria, a secretaria pode ser a porta de entrada para essa mulher, mesmo antes que ela vá à delegacia. Ela não precisa ir se ela não tem vontade, se ela não é o desejo dela. Quando a gente fala que trabalha a autonomia da mulher, a gente fala dessa situação, né? Se ela não tem o desejo de ir à delegacia por várias situações, ela pode ir à Secretaria de Política para as Mulheres, e aí a gente, com todo o trabalho que a gente já colocou, social e psicológico, a gente trabalha essa mulher no seu fortalecimento, na sua autoestima, para que ela realmente tenha a decisão de saber o que é melhor para ela. E o tratamento dado a ela, tanto na delegacia especializada da mulher, quanto na secretaria, é o tratamento da mais pura atenção, então, isso, né? Ela é bem recebida lá dentro, ela é cuidada lá dentro. Aí, né, eu vou falar assim, a gente não vive diretamente na delegacia, sim, né? A gente hoje tem um trabalho em conjunto com a delegacia. Mas há esse esforço conjunto. Há um esforço conjunto da secretaria com a delegacia para que realmente tudo isso aconteça. Mas a mulher ainda tem, como você acabou de colocar, as resistências dela. Uhum. Então, uma coisa é diferente da outra. Uma coisa é a mulher ir a uma delegacia. Outra coisa é a mulher ir a uma secretaria. Então, ir a uma delegacia é uma situação talvez mais difícil para ela. Por isso que a gente o tempo inteiro está falando aqui que ela pode ir à secretaria, a secretaria pode ser a porta de entrada para ela, para que, de repente, né, como disse o doutor Adroaldo, né, as coisas não cheguem a um ápice aí que a gente não gostaria, que como ele está mostrando aí, que ele também não gostaria, né, da questão do homicídio, onde é que ele atua. Então, nós gostaríamos muito que isso acontecesse. Então, se a mulher procura a secretaria, ela começa a ser trabalhada. E se a gente observar e ver a questão da necessidade, nós também a orientamos aí à delegacia. Mas isso precisa ser do desejo dela. E na delegacia de homicídios, doutor Adroaldo, também é importante a presença de mulheres, né? Porque lá a mulher já é a vítima. Infelizmente, quando chega na delegacia de homicídios, a mulher já é a vítima, ela já não está indo mais denunciar, né? Ela já está como vítima mesmo. Mas mesmo assim é importante ter mulheres ali no atendimento? Sim, porque muitas das vezes nós temos testemunhas que são mulheres. E às vezes a mulher só gosta de se abrir com outra mulher. Então, por isso que eu estou reivindicando o nosso chefe de polícia, né, que seja lotado lá na delegacia outras mulheres, porque a única que eu tinha está de licença maternidade. Então, e nós hoje só estamos com homem. E é importante, já expliquei isso para ele, que é importante que tenha mulheres na delegacia para que a gente faça esse atendimento e também em especial a essas testemunhas que muitas vezes até fazem parte daquele contexto, daquele homicídio. São envolvidas, amigas, né? E aí ela só quer se abrir com uma mulher. E às vezes são até vítimas também. Às vezes também são vítimas, até vítimas sobreviventes, porque a gente está apurando um homicídio, mas pode ser que o homicídio tenha sido tentado contra duas pessoas, uma morreu e a outra não morreu. E aí é necessário realmente que a gente tenha mulheres na delegacia. E por que essas mulheres muitas vezes não denunciam os agressores, secretária? Olha só, a gente, né, observa que são várias situações, né? Geralmente, umas por questões econômicas, né? Porque muitas vezes é o marido que só o marido trabalha, então elas têm essa questão econômica. Uma dependência, né? Isso. Por isso que a gente fala da questão do trabalhar dentro da Secretaria Autoestima, porque lá nós fazemos os encaminhamentos, como eu falei, da questão da articulação para a Secretaria de Saúde, para a Secretaria de Habitação, para a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda. Sim. Então a gente faz todo o encaminhamento para a Secretaria de Assistência Social, dependendo do caso. Então, assim, e não só a questão econômica, tem a questão também moral. Algumas mulheres, em alguns momentos, não querem denunciar o companheiro. Elas têm até vergonha de fazer isso, por elas mesmas e pela própria família, né? Assumir isso. E assumir isso tem que ter coragem, né? A mulher precisa ter coragem para fazer isso. É verdade. E a gente está vendo que hoje, né, as mulheres já estão com maior autonomia e estão fazendo isso. Eu acho que a partir do momento, com mais informação, a mulher está buscando os seus direitos. E é esse o grande desejo nosso,
que ela seja cada vez mais bem informada e muito informada, para que ela saiba que direito eu tenho, aonde eu vou buscar e como eu vou fazer. Então, esse é o grande desejo nosso e é o trabalho que a gente vem fazendo na secretaria, para que essas mulheres, realmente, eu falo o tempo inteiro, esta secretaria é nossa, é das mulheres. Então, as portas estão abertas para qualquer situação. Afinal de contas, as mulheres são a maioria na população brasileira. Nunca foi tão propício, né? Temos uma presidente mulher. Tem uma presidente mulher, a mulher está domina o mercado de trabalho. Né? Agora infelizmente tem outras questões, né? Em relação à mulher, culturais, históricas, da questão salarial, né? Tem todo o envolvimento. Se a gente for fazer um resgate histórico e cultural de nós mulheres... Da situação feminina, Situação feminina. A gente vai ver... Né, o porquê disso tudo. Mas né? ainda tem um ranço. Isso, né? Mas a gente tem toda uma história, né? A história, ela é construída. E a gente, para ser construída e desconstruir, para construir de novo, é um caminhar bem longo. Então, a gente precisa estar aí, né, o tempo inteiro atenta, informando, integrando. E nós, enquanto mulheres, está nos fortalecendo também e mostrando uma para outra qual é o grande desejo nosso, né? Enquanto mulheres. Enquanto mãe, somos a maioria, como você colocou, né? Da população brasileira, né? Da população aqui. E mães da outra parte, né? Então, isso aí é fantástico. Então, nós temos um compromisso maior ainda com tudo isso. Pois é, olha... Somos responsáveis por tudo isso. E aí a gente tem que ver, né? O quanto a mulher... ela tem toda uma perspectiva de cada vez mais melhorar todo essa evolução que a gente está, né, enquanto mulher. Para encerrar, eu gostaria de pedir que vocês deixassem o telefone do Disque Denúncia, né? Porque tem um Disque Denúncia voltado para a mulher também, não tem, secretária? O Disque Denúncia né, denúncias realmente para a mulher é o 180, que é um Disque Denúncia a nível nacional. Lá na secretaria, a gente também tem um telefone que quando as mulheres desejam procurar ou se elas querem fazer alguma coisa onde a gente também possa procurar essa família, a gente pede que ligue o 3328-7500, que é o telefone da secretaria. Ok, secretária. Delegado, o senhor gostaria de fazer alguma consideração final? A gente falou muito de crime passional, né? Sendo que o senhor começou o programa dizendo que a estatística mostra que o maior número, aliás, a maior causa destes crimes é o envolvimento com droga, né? Mas aí já é uma outra problemática, não tem a ver especificamente com o problema da mulher. Então, hoje a gente se ateve aqui mais à questão do crime passional, familiar. E o senhor gostaria de fazer uma consideração sobre isso? Queria agradecer a oportunidade, enaltecer o trabalho da secretária, muito bom. Muito bom, eu até não conhecia ele profundamente e principalmente eu gostei da parte que ela disse que a porta de entrada às vezes não precisa ser diretamente a delegacia, mas passando por elas, e aí vai criar uma consciência na mulher e a mulher vai tomar coragem e de repente com essa consciência e com essa coragem vai à delegacia e vai denunciar. Queria dar meus parabéns à senhora. Obrigada. Bom, eu agradeço a presença de vocês aqui hoje com a gente no ES em Debate. Né, e com certeza, provavelmente retomaremos esse tema mais à frente, espero que para dar boas notícias, né, delegado, né, secretário? Isso. Né, estão convidados a voltar mais uma vez aqui para a gente debater este tema numa próxima oportunidade. Obrigada pela presença. Secretária Nazaré Pimentel, da Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher da Serra, e doutor Adroaldo Lopes, delegado titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher, E hoje nós debatemos sobre a violência contra a mulher. Este foi o nosso ES em Debate. Agradeço a sua audiência até este momento e continue acompanhando a nossa programação aqui pela TV Assembleia, Canal Cidadão.